Voltamos, amigo, o projeto Reflexões Doutrinárias. Voltamos para a segunda parte do vídeo do capítulo 3, parte segunda do Livro dos Espíritos, da volta do espírito extinto à vida corpórea. Agora nós vamos falar sobre a separação da alma do corpo e vamos tentar falar sobre a perturbação espiritual, e aí não sabemos se dará nesse vídeo ou não. Separação da alma do corpo, ela normalmente não é dolorosa, é o que os espíritos nos reportam. E eles falam mais, normalmente passamos por experiências durante a vida, experiências materiais, em que sentimos mais dor durante a vida do que no nosso momento derradeiro, na nossa passagem, na nossa morte. Isso é um alento, principalmente para aqueles que têm medo de como será a nossa existência. Mas os sofrimentos, alguns espíritos realmente sentem alguma angústia, algum sofrimento, ou algum pavor, ou alguma dor. Mas esses que assim passam por essas situações, eles passam porque o espírito precisa. E precisa por quê? Ora, em relação a experiências reencarnatórias passadas e, portanto, um processo de expiação, e ora pela conduta e pela sua atuação na existência atual diante de escolhas erradas. Independente delas, há necessidade do espírito passar por isso como se fosse um caráter pedagógico, para entender que realmente não devia ter feito tal ou tal coisa, que aquilo, ao invés de certo, é uma coisa errada, e o aprendizado se dá por essas vivências. Para aqueles que tiveram uma vida mais assertiva, mais equilibrada moralmente, esses, quando fizerem a passagem para o outro lado, eles sentirão alívio. Se liberando do peso do corpo, estarão totalmente emancipados. O espírito poderá ir ao canto que desejar, claro, respeitando os limites e o fim útil. Porém, entendemos que a Terra, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse momento de provas e expiações, onde o mal se sobrepõe ao bem, é um misto de hospital, escola e prisão. Hospital, porque só sairemos quando tivermos curados. Escola, porque sairemos quando tivermos passado todas as provas. E prisão, sairemos quando tivermos cumprido a pena. Então, aqueles que realmente cumpriram essas premissas, se libertar do corpo naturalmente, será um grande alívio. E, portanto, os espíritos comparam a um fim de exílio. Já na morte natural, aquela que se dá pelo esgotamento físico dos órgãos, em consequência provavelmente da idade, muitas vezes o espírito, muitas vezes a alma, ela deixa sem o perceber, e acorda como se fosse um sonho do outro lado. E também isso acontece pelo merecimento e pela conduta que teve, por chegar a levar a vida a termo e por ter sido uma pessoa que expandia a felicidade, alegria, beleza, conforto, paz, irmandade e fraternidade. A morte, portanto, ela só serve para o corpo, que da terra veio, para a terra vai, onde ela vai ser consumida e reaproveitada por organismos, micro-organismos e bactérias. Durante a vida, o espírito está preso ao corpo, e entre ele o perispírito. E eles estão tratados por um fio de prata. Esse fio de prata, que é um fio tênue, fluídico, ele foi amarrado como se fosse coristina, conforme o Orlando trouxe, no momento da concepção. O perispírito, por ser uma matéria condensada, ele tem uma plasticidade em que, em ministérios específicos, ele tem a formatação do corpo, da existência anterior, ele é compactado e vai seguir a formatação do embrião. E quando eles estão atrelados, assim que o embrião for crescendo, do bebê, o perispírito vai crescendo na mesma proporção, dada a sua plasticidade e elasticidade. O perispírito tem duas funções. A primeira é dar modelagem ao corpo. É uma massa, como se fosse uma grande massa de modelagem, e esse corpo vai ter uma modelagem de acordo
com os registros perispirituais, os registros que nós temos dos nossos erros, que também são registrados no perispírito, e a modelagem segundo os modelos biológicos de papai e mamãe. Logo, esse perispírito ele vai ser desprendido gradualmente do corpo, quando no momento derradeiro da morte. E isso vai variar conforme a conduta de vida, conforme os merecimentos, conforme os desdobramentos que existem no planejamento reencarnatório. Mas a separação do corpo, normalmente, ela não se dá instantaneamente. Obviamente que existem avatares, grandes missionários que estão na Terra. Esses podem, dado o seu desprendimento da matéria durante a vida, eles podem, inclusive, ajudar ou eles próprios romper esse fio de prata. Mas, normalmente, nós precisamos de ajuda de espíritos especialistas para fazer esse rompimento. Para uns é mais rápido, para outros é mais lento. E essa libertação também, mais rápida ou mais lento. Sobretudo, mais lento, sobretudo para aqueles que tiveram uma vida mais sensual, mais material, mais apegada. E aí pode durar horas, dias, semanas ou até meses. Essa ligação do espírito com a matéria, ela tem uma importância muito grande em relação ao fim que foi dado, ao destino que foi dado durante a vida, como se viveu, como se utilizou o corpo, como se utilizou a matéria. Quanto mais apegado a matéria estiver, tanto mais penoso será para separar-se dela. É como se fosse um troféu. Já o espírito, ele será, se tiver tido uma vida moralmente mais equilibrada, a gente não está falando de angelitude, estamos falando de pessoas que tentaram se tornar pessoas melhores por seus esforços reais. Essas terão um mérito a mais e o processo de desdobramento, de emancipação perispiritual e espiritual poderá ser mais fácil, mais tênue e mais rápido. Isso em decorrência do sentimento de dever cumprido que ele tem. Agora, a sensação que ele experimenta, se ela é variável. Pode chegar do outro lado sem saber como está, ou não sabendo o que aconteceu, ou tendo plena consciência de como está, do que aconteceu. Então, se os espíritos nos falam, se praticou mal, num primeiro momento sentirás envergonhado. Outros nem saberão que passaram para o outro lado. São aqueles apegados materialistas que querem viver vidas materiais sem o poderem ter essa condição. Agora, o justo sente-se aliviado por ter chegado ao fim e cumprido os seus desígnios. Os espíritos também, em algum momento propício e adequado, quando estiverem preparados, eles se encontrarão ou reencontrarão com entes queridos, familiares e amores. Isso é um consolo muito grande. E muitas vezes, esses entes queridos, eles participam do processo de rompimento do fio de prata, o processo de abordagem, de consolação e de amparo. Agora, nos casos de morte violenta, por acidentes, os órgãos, eles não se enfraqueceram em consequência da idade da moléstia. Nesse caso, o rompimento do fio de prata, nesse caso, vai ser mais lento, com mais cautela, com mais sensibilidade e também, dependendo do tipo de morte provocada ou não, eles só poderão ser socorridos quando eles fizerem jus a isso. Eles não tiverem culpa nenhuma nessa ocorrência, ou se tiverem culpa nessa ocorrência, eles tiverem a consciência de que realmente eles praticaram algo indevido ou errado. É como um doente que reconhece a sua doença e que é o remédio. Então, é exatamente assim, eles farão jus ao socorro espiritual, tão logo eles se conscientizem desse processo, que pode ser um processo mais rápido, mais lento ou muito demorado. Tá bom, meus amigos? E vamos voltar em breve com um novo vídeo, dando sequência a esse capítulo. Fique com Deus.